Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada família aqui representada nessa manhã, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus num texto do Antigo Testamento. Nós hoje estudaremos uma passagem, uma narrativa bíblica acerca de um tempo na vida de um homem. Este homem é Sansão, tão conhecido por tantos, com tantos ensinamentos a partir deste tempo da vida de Sansão, Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Logo a seguir, quero conversar com as nossas crianças e então estudaremos sobre esse tema nessa manhã. O homem frágil, Deus glorioso, Deus de glória. O homem fraco, mas um Senhor de uma força. A impressionante força de Deus na fraqueza do homem. Vejamos aqui, Juízes capítulo 16, os versículos são do 23 até o 31. Juízes 16, do 23 até o 31. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou no monitor. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, a versão que a Igreja da Lapa tem usado desde o seu centenário. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagom, e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força, só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou, quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Oremos ao Senhor. Senhor, te damos graças por sua palavra e pelo que ela pode nos ensinar. Agora, que o teu Espírito nos ajude naquilo que precisamos entender desta porção da tua palavra nessa manhã, à luz do ensino que o Senhor tem nos dado durante toda a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Conversar com as nossas crianças amadas, como sempre fazemos. Crianças, pastor gostaria de pedir que vocês considerassem uma coisa. Hoje, nessa manhã, assim como faço de vez em quando, quero desconstruir
3 coisas. 2 a gente vem desconstruindo ao longo de muito tempo já, e uma terceira, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar. Primeira coisa que nós, pastores, que a igreja sempre diz para as nossas crianças é que quando vai chegando, por exemplo, final de ano, tempo do Natal, os pais vão dizendo, olha, o Natal é bonito e tudo, mas Papai Noel não existe. E Papai Noel não existe mesmo, viu, crianças? Papai Noel é uma invenção, tem até seus benefícios, às vezes remonta até alguma história de fé, de perseverança, de cuidado e tudo, mas ele foi uma invenção muito inteligente e que muita gente acaba adotando ao longo de toda a sua vida e às vezes fica velhinho e ainda acredita que Papai Noel existe, mas Papai Noel não existe e o pastor gostaria muito que você, criança, sempre soubesse disso. Não existe, viu? O pastor quer continuar desconstruindo outra coisa. Coelhinho da Páscoa também não existe. Então, essas 2 datas, elas são para outra coisa, o fundamento delas são para outra coisa. No Natal, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu. E na Páscoa, o Filho de Deus morreu e ressuscitou. Então, assim como não tem Papai Noel, também não tem Coelhinho da Páscoa. Também é invenção. Chocolate é bom, dentro da medida, pouco, claro, mais para o amargo, melhor ainda, mas ele não tem nada a ver com Páscoa. E a terceira coisa que o pastor quer continuar desconstruindo, embora essa possa ser uma manhã altamente decepcionante para você, mas os super-heróis também não existem. E eles são lindos, né? Mas eles não têm nenhuma força, não fazem nada, é tudo mentira, tudo mentira. É mentira da Marvel, mentira da DC, viu? Isso não quer dizer que o pastor também não goste de alguns super-heróis. Eu gostava muito, até gosto um pouco, agora menos, mas li muito sobre Wolverine, por exemplo. Batman também, é bom de ver as vitórias do Batman, né? O super-homem, então, é impressionante. Mas aí eu estou lendo o livro do Emílio Garofalo Neto, Sansão e o Amor Invencível, e vejo uma frase dele aqui tão interessante sobre isso, que me faz pensar. Com o passar do tempo, realmente, o adulto vai tendo a sua mente aberta. Como super-heróis não existem. O Emílio Garofalo, crianças, ainda estou falando com as crianças, tá? O Emílio Garofalo é um pastor presbiteriano, amigo nosso, já participou aqui, inclusive online, no tempo da pandemia, de uma conferência. Nossa, ele é pastor de uma igreja em Brasília, um querido irmão mesmo. E aí ele escreveu uma coisa aqui, crianças, olha só, ele diz assim, tem uma canção do Coldplay, tá moderno o negócio aqui, escrito algo meio assim, a canção é algo meio assim, né? Something just like this. Ele diz assim, a canção diz assim, tenho lido livros antigos, as lendas e os mitos, Aquiles e o seu ouro, Hércules e os seus dons, o controle do Homem-Aranha, os punhos do Batman, e claramente não me vejo nessa lista. O super-homem veste um traje antes de voar, mas não sou o tipo de pessoa que pode nem vestir aquele traje e nem voar. Super-heróis não existem, crianças, não tem jeito, tem que achar uma outra maneira de viver. Se não tem Papai Noel, não tem Coelhinho da Páscoa e não tem super-heróis, o que é que temos, crianças? Para viver. E agora chega o momento de você participar desse culto, fazendo a sua ilustração. Pastor, gostaria que você desenhasse a você mesmo no seu quarto, de joelhos diante da sua cama. Você ajoelhadinho, você ajoelhadinha diante da sua cama. Ali está alguém que possivelmente será alguém com grande poder. Tira os joelhos dobrados de alguém, tira o seu tempo de oração, e dificilmente você terá um vencedor. Então, crianças, pensem nisso, enquanto vocês fazem a ilustração da manhã, agora já vacinados contra papais noéis, coelhinhos da Páscoa e super-heróis maravilhosos, eles não existem mesmo, tá? Mas você existe.
Sua cama existe. Seus joelhos estão aí. Sua mente, sua cabeça está aí. A fé que Deus colocou no seu coração é real. Não sei se ela é uma fé muito grande, muito forte. É que às vezes, nas nossas fraquezas, às vezes e muitas vezes, nas nossas fraquezas, aparece algo que a gente não vê sempre. Ou pelo menos nos impressiona e continua a nos impressionar. A glória de Deus. A glória de Deus. Por isso, enquanto finalizo a breve conversa com as crianças, enquanto elas fazem a sua ilustração, elas de joelhos na sua cama, no seu quarto, orando ao Senhor. Vocês sabem como fazer isso, como vocês arrumam as mãozinhas para orar, como vocês fecham os olhinhos para orar, como vocês baixam a cabeça para orar. Todo o conceito de oração é um conceito de humildade, é um conceito de dependência. A gente não ora a Deus com o dedo em riste, querendo que Deus faça as coisas. Não decreta, não determina nada, não manda nada. A gente suplica. E nessa súplica do seu desenho, eu estou contemplando você, muito próximo da glória de Deus. Então comecemos nós os adultos aqui a pensar nessa passagem. O que essa passagem de Sansão, esse anti-herói, pode nos ensinar, né? Essa história começa no capítulo 13. Se você tem a Bíblia, dá uma olhadinha, por favor, abra. Nós vamos trabalhar dentro do tema Sansão, homem frágil, Deus de glória. Veja no capítulo 13 de Juízes, como tudo isso começa, como ele nasce. Bom, eu vejo aqui que a mãe de Sansão era uma mulher estéril, diz aqui no versículo 3. É o anjo do Senhor que aparece e diz a ela que ela vai ter um filho. Ficará grávida, dará à luz um filho, e o anjo já começa a dizer acerca do ministério desse homem. Ele deve ser nazireu. Em Números capítulo 6, é quando aparece a primeira vez. Moisés fala sobre um voto especial de consagração. Um voto especial para ser de Deus, para ser separado de Deus. Esses conceitos do Antigo Testamento, como o voto do nazireu ou o nazireado, são formas do Antigo Testamento de mostrar o que seria uma santidade, o que é a santidade. Santidade é uma separação moral do mundo, é um distanciamento, é um não envolvimento com as coisas pérfidas, perigosas, que sempre existiram no mundo desde que Adão caiu. Então, este é um tipo de voto assim, de separação. Mas esses que passavam pelo voto do nazireado, eles tinham duas coisas eles não poderiam fazer. Nem beber bebida forte, de vinho ou qualquer outra bebida forte, e nem cortar o cabelo. Isso era um voto especial que demonstrava por onde eles andavam que eles eram separados, que eles eram do Senhor, que eles tinham uma vida de consagração. Então, quando um nazireu caía no Antigo Testamento, quando ele caía da sua santidade, quando ele pecava, quando ele mentia, quando ele era apanhado em alguma coisa, a pena era que o seu cabelo fosse cortado. E essa era a vergonha que ele carregava. E isso era o que eles mais queriam fugir. Não passar uma vergonha pública, porque quando um nazireu aparecia de cabelo cortado, era porque ele tinha feito alguma coisa muito grave contra Deus. Então, o voto tinha a ver com isso, tinha a ver com o testemunho que se dava. Este homem é prometido, ou nasce para ser um destes homens. E então nós vamos perceber como isso se desenvolve, a conversa do pai de Salomão com a mãe, depois com o anjo, a confirmação, e então vem este homem, para ser um homem diferente da sua cultura, para ser um homem separado moralmente. Mas isso não define Sansão. Sansão é alguém dentro do voto, mas quando você vai para a vida de Sansão, já começa a ver que ele é um homem que não sabe quem é. E ele não sabe quem é quando ele vai se casar. Ele logo vai se casar escolhendo uma esposa dos filisteus. Contexto da história. Por 40 anos aproximadamente, o povo de Deus está sendo dominado por inimigos, pelos filisteus.
E então o pai de Sansão diz: tem certeza que você quer constituir família com estes povos, povos idólatras, estes povos que estão nos causando este mal agora? Mas é o caminho dele, ele segue para dentro dos filisteus. É verdade, o texto mostra, Deus estava conduzindo esta história, mas isso não anula a fraqueza de Sansão. E isso não justifica as atitudes de Sansão. Então, lá vai ele para dentro disso, dentro dos filisteus. Depois ele vai se envolver numa série de situações de confusões com os filisteus. Desde incendiar todas as plantações, os campos dos filisteus, até o momento então que os filisteus querem se vingar, ou querem matar, ou querem impedir que Sansão continue a fazer tudo aquilo. É quando ele é amarrado, ou quando ele começa a sofrer, pelo menos das duas esposas que mostra aqui no texto, traições, e Sansão vai chegar ao final da sua vida, traído por sua esposa Dalila, a sua fraqueza. Um homem chamado para ser um homem diferente, um homem chamado para ser um homem separado, um homem chamado para ser um homem que demonstraria para a sua geração que existe um Deus, que poderia se confiar nesse Deus, um homem que foi chamado para a sua geração para dizer ao povo: nós caímos por conta dos nossos atos maus, nós estamos dominados pelos filisteus, porque os nossos atos são maus, tanto é que isso está no comecinho de tudo, em Juízes capítulo 13 está escrito assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ele poderia dizer: estamos sendo dominados por nossos atos maus, mas o nosso Deus continua Deus, mas o nosso Senhor continua sendo digno de adoração, Ele ainda é o governante das nossas vidas, Ele ainda é o Senhor do seu povo. Bom, Sansão não consegue fazer isso, e Sansão vai experimentar, por causa da sua fraqueza, no final vocês vão ver a sua própria morte. No entanto, essa pequena luz no período de Juízes através da vida de Sansão, ela não quer dizer que Deus vai ali, naquele período de Sansão, livrar o seu povo dos filisteus. Essa história vai se concluir lá na frente, lá no outro livro, lá em Samuel, que é quando o próprio Samuel lidera o povo de Deus numa batalha contra os filisteus, tem um certo avanço. Depois, Saul lidera outra batalha contra os filisteus, tem um certo avanço, mas é Davi que vai finalmente, como um governante unificado, é Davi que vai finalmente vencer os filisteus, isso alguns anos depois. Mas Sansão é dentro deste período em que o povo de Deus é povo de Deus, mas faz o que é mal perante o Senhor. Aqui Sansão é um desses homens. Um homem chamado para ser diferente no seu tempo, mas é um homem e o que mais aparece dele é a sua fragilidade. Como nós vemos isso? Nós vemos isso a partir aqui do versículo 23, então, de Juízes 16, que mostra o fim da vida de Sansão. E olham como é triste a vida, o fim da vida deste homem, quando ele, como um servo caído, permite que o seu Deus seja zombado. Posso aplicar isso de maneira muito simples, mas todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus caem, seu Deus é zombado. Ele não vê, ele não percebe, mas isso é o que ele faz contra Deus. Todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus cai nos seus pecados o vencem, o derrubam, ele fica amarrado, ele fica preso, ele não consegue ser o que ele foi feito. O que aconteceu com ele, o poder que lhe foi dado, ele não pode usar. Todas as vezes que um homem ou uma mulher vive na prática do pecado, a mesma medida do seu pecado, é o seu Deus estar sendo zombado.
Vejam como isso aconteceu aqui, dos versículos 23 a 25. Vejam a festa daqueles que adoravam Dagom. Dagom é o deus dos filisteus. Vejam como eles estavam felizes. Nos versículos 23, do 23 para frente, eles ofereceram um grande sacrifício a Dagom. Eles estavam muito contentes. Eles estavam dizendo uns para os outros: vejam o poder do nosso Deus. Entregou esse inimigo, Sansão, nas nossas mãos. Olha só. Eles não estavam só contentes, eles estavam louvando Dagom. Olha o versículo 24. O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo. Ele fazia mal, ele multiplicava os mortos, porque ele havia matado mais de 1000, só com uma queixada de um animal morto. Com alegria no coração eles diziam: mas nós podemos ainda ser mais felizes, vamos humilhá-lo mais. Vamos humilhá-lo mais. Mandem vir o homem do cárcere. Ele veio. Vejam só. Então, é muito evidente nas Escrituras que todas as vezes que um homem sucumbe ao seu pecado, o Deus que ele diz professar é zombado. E isso é muito triste, mas Paulo já disse isso muito tempo depois. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, disse Paulo. No Salmo 79, nós temos uma outra expressão, uma pergunta que os povos fazem. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? A essa altura, todos os adoradores de Dagom estariam seguramente dizendo: onde está aquele Deus a quem ele fez voto? A quem ele, enquanto tinha o cabelo comprido, tinha tanta força? Onde está o Deus deles? Vai ver, não existe. Vai ver, é uma invenção. Deus é zombado quando um dos seus filhos cai. Calvino disse, comentando sobre Juízes: Deus permite a queda de seus servos para que a sua misericórdia e poder sejam ainda mais claramente vistos na restauração. Essa é uma aplicação muito pertinente a nós. Nós também somos pecadores, não somos melhores do que Sansão, mas pelo Espírito Santo de Deus podemos perceber o quanto ofendemos a Deus com os nossos pecados. Felizes são aqueles que conseguem retornar. Matthew Henry disse, comentando também essa passagem: quando o povo de Deus vive como o mundo despreza o povo e o seu Deus. Nós temos muitas instruções bíblicas, meus irmãos, para fazermos de tudo para que o nosso Deus não seja zombado através da nossa fala, através das nossas práticas, através dos nossos comportamentos dúbios, através da maneira como vivemos no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos. Nenhum de nós quer que o nosso Deus seja zombado, mas Ele é zombado por nossa causa. Quando não nos importamos com a sua santidade, quando não nos importamos com o seu amor, quando não nos importamos com a sua misericórdia, quando nos perguntam qual é o nosso tempo de oração e nós não temos o que dizer, quando nos perguntam se nós lemos a palavra de Deus e faz dias, às vezes meses, às vezes anos, que não paramos para simplesmente nos deleitar na sua palavra. Deus é zombado através dos nossos pecados. E tem um jeito dele não ser zombado: é nós mentirmos ao mundo. É nós, quando nos perguntarem: você ora? Claro. Você lê as Escrituras? Claro que eu leio. Você faz o bem às pessoas? Claro. Você é dizimista na sua igreja? Claro. Tem um jeito. Mas qual é o que nós escolhemos? Qual é o melhor para nós? Pensemos nisso. Nós fomos chamados para uma separação moral que deve ser vista no mundo. A separação moral, ela não é para que Deus veja isso em nós. É para que o mundo veja em nós que só há um Deus que nós adoramos. Que não há outros deuses diante do nosso Deus carregados nos nossos bolsos. A palavra de Deus nos chama a uma vida diferente do mundo. Chamou Sansão para isso e ele não foi.
E é por isso que nós estamos estudando esse homem hoje, para aprender com seus erros, meus irmãos. Vejam a segunda coisa. Primeira, servo caído, Deus zombado. Caiu o servo de Deus, elevou-se a zombaria ao Deus desse servo. Segunda coisa, importante no texto, quando este servo cai, mesmo que os seus atos levem Deus a esse juízo, a esse opróbrio, a essa vergonha, quando este servo clama, Deus ouve. Mesmo este servo que leva Deus a ser zombado por causa da sua maldade, por causa de ele praticar crimes no mundo contra Deus, o crime é um ato de quebrar a lei. Os cristãos têm medo de falar essas coisas, mas eles quebram muito a lei, quebram muito as coisas mais básicas, mais simples, como sempre falar a verdade, como fazer o bem e não o mal, como oferecer a outra face e não o outro punho. Em todas essas coisas, o cristão tem a oportunidade de dar um grande testemunho ao mundo. Quando ele não dá, quando a queda aparece, Deus é zombado. Mas mesmo este ser humano, nesse estado, quando ele clama, Deus ouve. É o que aconteceu com Sansão. Se você olhar para essa passagem, você vai ver aqui no versículo 26 para frente. Sansão, logo depois de passar por isso, quando ele pede para se encostar naquelas colunas, o versículo 28 diz que ele clama ao Senhor. E o que ele pede ao Senhor é: me dê um pouquinho de força, só mais uma vez, só agora, é o suficiente um pouquinho de força. É verdade que a passagem do contexto nos mostra que assim que o cabelo de Sansão foi cortado, logo ele começou a crescer. Deus manteve os seus propósitos através de Sansão. E então essa é uma passagem que nos mostra que muitas vezes a fé verdadeira não é medida pela ausência de falhas, mas pela disposição do coração em se voltar a Deus. Você pode ver a primeira passagem aqui e pensar coisas muito ruins de Sansão. Mas se eu levar você para Hebreus capítulo 11, você vai ver que ele está lá na galeria da fé. Quando o autor aos Hebreus falou sobre muitos homens do Antigo Testamento, ele disse: o que mais eu poderia falar sobre fé? De homens como? Muitos, e Sansão. Não é que ele não tinha fé, ela era fraca. Não é que ele era deliberadamente mau, é que ele não conseguia ser o santo que o voto esperava que ele fosse. E então nós temos um homem clamando aqui. E este clamor chegou a Deus, e a Bíblia nos mostra muitas vezes clamores de homens em situações muito difíceis chegando a Deus. No Salmo 51, Davi disse: a um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías, também falando sobre a presença de Deus no coração do homem, diz, usando a expressão: habito com o contrito e com o abatido de espírito. E o autor aos Hebreus, falando sobre os homens de fé do Antigo Testamento, ele disse: da fraqueza tiraram força. Esse também poderia ser o tema aqui para o estudo de Sansão. Da fraqueza tirou força. Na sua fraqueza foi encontrado pela glória de Deus. Na sua fraqueza, com a sua fé, ainda que fraca, quando foi dirigida ao Deus verdadeiro, foi poderosa, porque o objeto da sua fé era poderoso: Deus. Martinho Lutero, comentando essa passagem, diz isso: muitos, nos seus pecados, abandonam a oração, porque eles pensam: não posso falar com Deus, Deus não vai me ouvir. Mas a nossa fé não está pautada numa perfeição. A nossa fé está pautada em quantas vezes nós nos voltamos ao Senhor, depois das nossas quedas.
depois das nossas falhas, depois do quanto nós envergonhamos a Deus, fazemos com que Ele seja zombado no mundo. Ele que era para ser anunciado por nós no mundo. Mas quando nós, e depois de fazermos com que Deus seja ridicularizado, zombado, ainda assim na sua misericórdia, quando este homem ou esta mulher oram em Jesus, por causa de Jesus, Deus ouve. Dale Ralph Davis, que também comentou Juízes, disse assim: Sansão orou, e esta foi a sua vitória maior. O herói musculoso se tornou, enfim, um homem de oração. É por isso que eu pedi para as crianças fazerem uma ilustração, como se elas estivessem de joelhos diante da sua caminha lá no seu quarto. Ainda que os super-heróis estejam lá nas prateleiras, a força vem da oração. Se nossas crianças compreenderem desde cedo quem é o Deus poderoso que ouve as orações, meu Deus, sabe o que vai acontecer? Eles não vão ser adolescentes perdidos, sem direção, gente que não sabe o que é, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai. Eles não vão ser os adolescentes que ficam e precisam se conectar ao mundo para encontrarem algum sentido para viver. Precisam usar gírias, precisam usar bebidas A, B ou C, precisam encontrar grupos de afinidade. Eles não vão ser esses adolescentes. Eles não serão aqueles adolescentes que vêm à igreja a cada 1 mês, 3 meses, 10 meses, quando se lembram ou quando estão em dificuldade. Eles não vão ser esses adolescentes. Eles não vão ser aqueles adolescentes que o pai ou a mãe, ao terem um relacionamento com eles, não pode confiar, não sabe o que pode estar ali, que bomba ele pode ser. Eles não serão esses adolescentes. Você percebe? Eles não serão os jovens em que as pessoas não vão confiar, em que as pessoas vão dizer, espera um pouco aí, precisa esperar mais. Eles não serão nem esses jovens. Eles não serão aquelas pessoas que começam seus relacionamentos apaixonados, enlouquecidos um pelo outro, mas que depois começam a ser brutos, alheios, ausentes. Eles não serão estes. Percebe? Porque a força não está num super-herói que ele olha lá na parede do seu quarto. Está no Deus que ele conhece. Se nossas crianças descobrirem quem é este Deus através de Jesus Cristo, serão melhores do que muito adolescente e jovem que nós já conhecemos e que talvez nós tenhamos sido. Isso a gente aprende com um homem como Sansão. A derrota desse homem trouxe a vitória de Deus. A vitória de Deus é triste aqui, porque é uma verdadeira matança, mas é que vocês não têm ideia do que os filisteus faziam. Quer dizer, tem, se olharem e lerem a passagem. A maldade desses homens, a opressão deles. Deus era ofendido nisso, assim como um dia, quando Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, e então Jesus disse, o que você está fazendo? Quem você está perseguindo? E ele disse, quem é que está falando comigo, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todas as vezes que um opressor persegue o povo de Deus, persegue o próprio Deus. Acusa, fere o próprio Deus. E é nesse sentido. A derrota desse homem vai trazer a vitória de Deus. A parte triste dessa história é que ele precisa morrer para isso. Vejam os versículos 29 a 31, e nós temos o encerramento dessa história triste desse anti-herói. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Deus recebe glória ao restaurar os seus servos, até mesmo num momento triste como esse, eles puderam ver que aquele homem tinha um Deus por ele. Foi a última visão que os filisteus tiveram de Sansão e do Deus de Sansão. O templo caindo sobre eles.
Sansão morre. Deus é glorificado num tipo de poder que Sansão nunca tinha tido em vida, embora ele tivesse muito poder. A Bíblia diz da sua força. Mas este é o momento para que nós, milhares de anos depois, saibamos o que é o poder de Deus. Por que eu insisto nisso? Porque é muito comum muitos cristãos passarem uma vida inteira sem terem realmente a ideia do poder de Deus. Este é o poder de Deus. Cristo será engrandecido no corpo, quer pela vida, quer pela morte, disse Paulo aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 20. Este é o poder de Deus, que glorifica a Deus, glorificou a Deus. Gerhardus Voss disse: Sansão matou mais na morte do que na vida. Isso nos remete a Cristo, que venceu não com espada, mas com a cruz. Não usou uma espada, morreu na cruz. Por isso, quando nós cantamos essa canção, muito bem escolhida para a nossa liturgia, eu preciso levar as nossas crianças ainda a esse estágio. Cristo também não é um herói, como o herói da Marvel, como um herói da DC, ou como outros heróis que nós vemos. Cristo foi humilhado, morro acima, foi xingado, foi ridicularizado, foi cuspido, foi pregado naquela cruz, ficou lá como uma exposição para escárnio. Esteve lá para que aquelas pessoas olhassem e pensassem que estavam vencendo. Parecia que elas estavam vencendo. Enquanto zombavam dele lá, sua vitória estava sendo preparada nos céus. Não com uma espada, não como um ato heróico. Quando ele diz, entrego o meu espírito, ele morre, crianças. E então eles têm praticamente a certeza que venceram mesmo, porque ele morreu, sua cabeça pendeu sobre o seu ombro, seus olhos fecharam. E então seguramente eles celebraram, como este povo aqui celebrou, com este Deus deles aqui em Dagon. Lá era com César, lá era com o sistema. E então eles disseram, acabou. Mas não acabou. Quando Jesus diz, está consumado, ali vira-se uma página acerca da morte. Ele precisa morrer para que você viva. E então, quando ele é descido da cruz, eles ainda estão achando que venceram. E então, quando eles colocam ele lá naquele túmulo de pedra, eles ainda acham que venceram. E então, quando ele ressurge, descobre-se quem venceu. Há 2000 anos, ele venceu. Jesus não é um herói de filmes. Jesus é o seu Salvador. Por isso, quando você desenha, você de joelhos numa cama, você está confiando a sua vida ao seu Salvador. Você está esperando algo que você não pode fazer, mas que lhe foi dado. Vida com Deus, por conta do seu Salvador. Criança, se você entender isso, você estará avançando anos e anos na sua vida, acelerando anos e anos a sua caminhada com o seu Deus. Coisas que muitos adultos hoje ainda não conseguiram entender, crianças. Vejam a importância de se aprender com uma derrota como essa deste homem, para que você possa vencer. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos ajuda em muito a pensarmos na nossa vida. Ainda John Stott, quando trabalha o tema sobre a cruz de Cristo, ele diz: a cruz de Cristo é o ponto máximo da força divina em meio à fraqueza humana. Ei-lo, vencedor. Nós temos um vencedor. Se para as crianças isso é importante, não seria para nós adultos, irmãos? Eu recapitulo isso de uma maneira muito simples. Eis-nos aqui, de pé ou caídos. Como temos caminhado? Temos caminhado como quem anda pelos vales aterrados, como quem anda olhando para o mundo sem se contaminar. Temos vivido como quem diz, ando por fé
e não pelo que os meus olhos veem. Temos vivido no mundo testemunhando quando nos pressionam, quando tentam tirar a nossa direção, quando tentam pegar-nos, agarrar-nos e não deixar que progridamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Temos arrastado as pessoas quando elas tentam nos impedir? Ou a força delas é maior do que a nossa? Ou os atrativos que elas têm para nos mostrar alegram mais o nosso coração? Ou os lugares para onde elas vão são lugares melhores do que uma igreja? Imagine uma igreja, né? As coisas que temos lido e visto são melhores do que ler uma Bíblia. Imagine ler uma Bíblia, né? As meditações e os pensamentos sobre a vida são melhores do que, imagine, fechar os olhos e ficar um tempo falando com Deus, né? Isso nos mostra se nós estamos de pé ou caídos. Homem caído, Deus zombado. Homem caído, clamando, Deus ouvindo. Para aqueles que pensam, então nem oro mais. Ora sim. Deus ouve através de Jesus Cristo. Deus ouve e pode, para a sua glória, para o seu poder, restabelecer a condição, restabelecer a força. Homem caído, clamando, buscando a Deus, vai ver vitória de Deus. Como Sansão viu. Não é só Sansão. É um recorte só que eu estou usando. Nós poderíamos usar 5 outros homens que nas suas quedas clamaram ao Senhor, Deus os fez. Objetos que mostraram a sua glória no mundo. Então esse é um processo para a gente pensar, para a gente refletir. Quero aplicar de maneira muito simples. Irmãos, Deus transforma fracassos em vitórias para a sua glória, sim. Nós vimos isso hoje lendo Romanos 8:28 aqui na liturgia. Este é o Deus da glória. A verdadeira força está na fraqueza reconhecida e entregue a Deus. A fraqueza por si só não glorifica a Deus, mas o reconhecimento dessa fraqueza glorifica a Deus. É quando nós dizemos, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou o pai dessa casa e eu não consigo. Eu sou o marido dessa casa e eu não consigo. Eu sou a esposa dessa casa e eu não consigo. Então, não é o ato da pessoa não conseguir ser para a glória de Deus alguém que glorifica a Deus, mas o reconhecimento disso. É quando a pessoa diz, não posso, me ajuda. Sansão aponta para Cristo nesse sentido. O verdadeiro libertador que venceu a morte. Sansão morreu nesse momento, mas Cristo ressurgiu da sua morte. Por isso nós temos muito a pensar em como, ao longo da nossa vida, podemos ou não glorificar a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê santidade, que Deus nos dê a condição de vivermos nesse mundo. Os cristãos precisam de muito poder para viverem no mundo, poder para resistir, poder para terem seus olhos abertos, poder para empreender a sua narrativa de vitória no mundo, poder para perdoar, poder para amar quando são odiados. Os cristãos precisam de muito poder para viver, poder para ensinar os seus filhos a serem homens de valor, homens de caráter, poder para testemunhar que nas suas derrotas Deus pode ser glorificado por causa do arrependimento. Os cristãos precisam disso, nós precisamos disso. Que Ele nos dê essa condição e que aprendamos com Sansão. E se você quiser conhecer um pouco mais da história de Sansão, hoje é um bom domingo para isso, um bom dia, uma tarde boa para você ler 4 capítulos de Juízes, olhar e falar assim, Deus me livre de ser como esse homem. E então, talvez, esperar coisas através da graça de Deus na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Reflita por um momento. Eu e você conhecemos a vida que temos. Eu e você sabemos quem é Deus. Eu e você sabemos o que é o valor do sangue de Cristo na cruz. Eu e você sabemos o que é sermos chamados filhos de Deus. Eu e você sabemos quais são os valores do reino.
Perguntemos o que estamos fazendo com o que recebemos de Deus. Senhor, eu quero orar nessa manhã por mim, pelos meus irmãos, que sabem que foram chamados para a glória do Teu nome. Mas, Senhor, nós enfrentamos tantas lutas ao longo da nossa vida, tantos inimigos. Enfrentamos o mundo, enfrentamos o próprio diabo com suas astúcias, enfrentamos a nossa carne, que tem a sua força, que tem o seu poder. Enfrentamos tantas coisas. Senhor, no histórico da nossa vida, é muito provável que nós não tenhamos tantas coisas do que nos orgulhar. É que a vida cristã não é feita de orgulho mesmo, Senhor. Ela é feita de dependência. Ela é feita de arrependimentos novos. A cada manhã, dentro das Tuas misericórdias, cabe bem um arrependimento por nossas práticas. Senhor, quantas coisas poderiam ser diferentes na nossa vida se nossa vida tivesse sido como a dessa criança que se ajoelha diante da sua cama e que coloca nesse desenho: eu sou eu aqui, mamãe, eu sou eu aqui, papai. Como a nossa vida ainda pode ser diferente se voltarmos a esse nível de dependência. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão perdidos, traz de volta aqueles que estão fazendo males a si mesmos, permitindo que o Senhor seja zombado através deles. Traz de volta aqueles que em algum momento não entenderam a sublimidade da Tua presença. Traz de volta aqueles que estão sem rumo, sem direção. E glorifica o Teu nome, Senhor, na vida de cada um deles. E a minha oração seria: eles não precisam morrer, Senhor, como Sansão morreu. Traz a cada um de volta e conduz em vida. Um dia todos nós morreremos, mas não precisa ser como a de Sansão por causa das suas práticas, dos seus atos. Abençoa-nos, Senhor, e se tivermos de sofrer nesse mundo, Senhor, permita que soframos pelo que é certo. Permita que soframos por Sua glória. Permita que soframos porque o Senhor nos deu um lado. Nós estamos nesse lado. O lado da santidade, da separação moral mesmo do mundo. Abençoa-nos, Senhor, ainda que sejamos muito fracos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!